Muito bom dia a todos, um grande shalom de coração vindo da parte do Senhor nosso Deus, desejando a você um dia esplêndido, maravilhoso na presença de Deus. Hoje estamos vivendo o que o mundo chama de sábado, né? Sábado da aleluia, sábado depois da morte de Cristo. Este era um momento de extrema tristeza para os discípulos, porque na verdade pareceu a eles que a esperança havia morrido. Eles haviam depositado toda a confiança que Cristo era o Messias, só que eles esperavam um Messias político que viesse libertá-los dos julgos dos romanos, e ele veio como o Redentor, o Salvador. E nas últimas horas da sua vida, a maior parte das escrituras que estavam para se cumprir tomaram lugar e se cumpriram. Então, foi um momento muito esplêndido, não é? E eles estavam muito abatidos, a igreja estava muito abatida. Você não pode imaginar o que era a alma de Maria quando olhou e viu seu próprio filho, né? Que havia saído dela ali na cruz, todo sangrando, todo arrebentado de chicotadas. E ela estava com a alma, acho que todos os discípulos, quem se chegou perto, João, Pedro, acho que ao coração, você não pode imaginar uma cena tão triste, tão pavorosa. Aquilo foi uma coisa que, na verdade, traumatizou a mente daquelas pessoas. Eles estavam muito abatidos. Mas na manhã do dia seguinte, que é o que nós estamos anunciando para amanhã, haverá um dia de alegria, um tempo de recomeço, um tempo em que haverá um avivamento. Isto é o que o dia da ressurreição deveria significar para cada cristão. Infelizmente, a sociedade comemora, não é, a ressurreição de Cristo por uma desgraça semeada pelo catolicismo, com uma festa de coelhinhos, com ovos de chocolate. Nada tem a ver com o que Cristo houvera realizado. Então, é uma tristeza, é uma coisa muito lastimosa, que tudo que sobrou foi: você não coma carne na sexta-feira da paixão e coma ovos de chocolate na ressurreição. Nada a ver com a realidade do que foi o dia da redenção, o que foi o dia no Calvário, o que foi realmente o sofrimento dos discípulos, a decepção, o momento de trauma que a igreja viveu naqueles dias. Mas vamos lembrar que amanhã, a partir das 5 da manhã, nós vamos estar aqui no canal do nosso canal do YouTube, com uma live, não é? Apresentando uma programação completamente diferente. Nós vamos estar das 5 da manhã. Por que 5 da manhã? Porque você precisa parar para lembrar que, na verdade, o dia para os judeus começa às 6 da manhã. E foi antes do início do dia do domingo, não é? Que as mulheres foram na madrugada, como estão nos evangelhos, ao sepulcro, e quando lá chegaram, ele houvera ressuscitado. Então, o que eu queria lembrar é que nós vamos começar aqui no Nordeste, 5 da manhã. O sol já está chamando a gente de preguiçoso. O sol já está saindo, já está chamando a gente para um despertar de um novo dia. E que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, na manhã, nós vamos começar aqui às 5 da manhã, porque era antes que o dia começasse, às 6 da manhã. Então vamos trazer esta comemoração, lembrando que o profeta William Branham sempre fez isto, num culto ao nascer do sol, chegou a pregar a mensagem ao nascer do sol, falando sobre a ressurreição. E nós vamos 5 da manhã. Eu queria só dizer para você não ser preguiçoso. Acho que Jesus não teve nenhuma preguiça de levar a cruz, de ir ao Calvário, de sofrer. Ele estava levando as coisas a sério. O povo precisa aprender a levar as coisas de Deus a sério. Deixar de brincar de fé, brincar de evangelho. Eu chego qualquer hora que eu levantar, tá bom. Não, o horário,
Você vai pegar atrasado. É 5 da manhã, nós temos, me parece que 27 pastores inscritos para falar amanhã. Cada um deles usarão 10 minutos e trarão uma palavra. Teremos vários hinos que estão sendo também programados para serem apresentados e vamos ter momentos de oração e vamos reviver a ressurreição, sabendo disto que da mesma maneira que nós estamos confinados, os discípulos também estavam com medo da perseguição e o povo, o mundo parou com medo de um vírus, não é? Medo de um vírus. Mas na manhã da ressurreição, da Páscoa, então houve um renovo, uma alegria. E eu espero que Deus, que já venceu a morte, né, a ressurreição, representa isso, Cristo ressuscitar, venceu a morte, e nós cremos que esta doença, este coronavírus, já está vencido, e que nós vamos ter um momento de reviver e de recomeçar a nossa vida com uma esperança a mais. Eu acho que o momento é um chamado para uma nova fase, e eu espero que não só aqui no Brasil, mas que no mundo todo haja uma oportunidade para as pessoas. Eu, francamente, creio que Deus fez com que liberasse, né, o diabo para fazer essa manifestação de doenças e causar esse pânico na sociedade, mas por uma razão. Ele queria dar uma mensagem a você. Ele queria chamar sua atenção, como eu queria aqui dar um testemunho que nenhuma das mensagens que eu preguei no púlpito foram mensagens premeditadas ou foram mensagens que eu estava fazendo uma seleção para pregar. Você pode prestar atenção, eu estou a cada dia, cada noite nós temos um tema diferente, um assunto completamente diferente, e isto tem vindo por inspiração. Cada momento Deus tem vindo e trazido uma inspiração. Ontem mesmo eu estava me preparando para pregar uma mensagem. Deus é conhecido por suas características e eu estava estudando esta mensagem quando me veio uma inspiração assim de um impulso para falar sobre, na verdade, o que é o alarido, qual é o som que a trombeta de Deus deveria estar imprimindo, que a trombeta, na verdade, ela tem uma diferença no sonido, né? Que havia um toque para cada ocasião, para cada acontecimento, e que as pessoas precisavam estar atentas a isto. Então, nós vimos ontem que, na verdade, começando olhando a unção que estava sobre Davi e sobre Saul, Saul foi ungido com um vaso, Davi com um chifre do carneiro, e o chifre do carneiro era o instrumento pelo qual se fazia a buzina, a chofar, que era a trombeta que ia chamar o povo. O profeta fala na mensagem o rapto que Israel sempre foi juntado através do sonido de uma trombeta. E dentro da mensagem nós estamos muito familiarizados com este tema, não é? Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta. Nós estamos familiarizados com muitas escrituras, como o próprio irmão Branham usou muito, a escritura que eu li ontem, de 1 Coríntios 14, verso 8, que se a trombeta não der sonido certo, então tem um sonido certo para cada coisa. Quem é que vai se preparar para a batalha? Primeiro, nós vimos que do chofar, do chifre do carneiro, era feita a trombeta. Esta trombeta, cada toque dela tinha um significado, e nós vimos ontem os 4 sons emitidos pelas trombetas que os judeus usam. E eu vou novamente aqui fazer menção disto, não é? Nós vamos ver esse pedacinho e depois eu vou montar isso direitinho, ou nós estamos num momento aqui ocupado, cheio de coisas, mas eu já pedi por irmão Túlio, ele vai fazer a separação depois, eu vou poder mostrar um rabino judeu tocando a chofar, tocando a trombeta,
com os 4 sonidos diferentes, mas nós vamos ouvir um pouquinho aqui, como eu mostrei ontem à noite. O primeiro toque da trombeta, que chamava-se tequiar, era um chamado de ajuntamento. Então, o ajuntamento para um propósito. Então, quando eles se juntavam é porque tinham um recado a ser dado. Então, a mensagem, o alarido de Deus, é um ajuntamento porque há uma mensagem a ser entregue para o povo. Essa mensagem, ela diz, olha, o batismo está errado, não existe trindade, mulheres não pregam, precisamos de vestir corretamente, a ordem do culto. Então, existe um objetivo de Deus juntar um povo, porque Deus não está interessado em abrir mais uma igreja. Cada esquina tem uma, e eu tenho dito, não é? Só existem 2 igrejas na terra, uma é falsa e a outra é verdadeira. A falsa é como uma cebola que você pica ela em pedacinhos, é a cebola, só que toda picada. Então, cada esquina tem uma. E você sabe que isto é a falsa igreja. Então, você fala, tem 500, tem 2.000, mas todas elas é a parte do mesmo produto, todas elas estão equivocadas. Então, quando há um ajuntamento, era um chamado de Deus para colocar as coisas, para que o povo aprontasse para a partida. Israel estava acampado, e daí vinha o toque da trombeta, então eles se juntavam para a partida. Então Deus está juntando um povo para o arrebatamento. Então a mensagem veio com este alarido. Então, quando se tocou isto que o povo juntou, então o sacerdote, está lá no livro de Números, capítulo 10, verso 8, é que tocava a trombeta. Então ele mudava o toque da trombeta agora. E quando ele tocava um outro toque que se chama Shevarim, o Shevarim era um momento em que dava na alma das pessoas, não sei se você já ouviu, o toque, ele dava na alma das pessoas um sentimento de tristeza. O povo chorava, trazia para as pessoas um sentimento de arrependimento. E então o povo se arrependia dos seus erros e lamentava por aquilo que havia feito errado, lamentava pelos males que estavam acontecendo na vida social, lamentava também profundamente por aqueles que eram seus companheiros e que de alguma maneira não iriam na jornada, não iriam até o final. É lamentável saber que nem todos os que são chamados vão até o final. É lamentável que muitos irmãos, muitas pessoas que você ama, que você gosta, vão ficar prostrados na areia do deserto. Sabe? É muita gente, sabe, gente boa, gente que você diz, mas não é possível. Pois é, ficou, aquele irmão ficou. Então, era o segundo toque, então era um momento de lamento. A trombeta juntou, parecia que era uma alegria, vamos partir, é arrebatamento, é céu. Daqui um pouco vem um momento de chamar a sua atenção. E aí daqui um pouco você vê que há pessoas que realmente se arrependem. E você lamenta pelos que não se arrependem. Por aqueles que fazem e acham que vão levar Deus na barriga, não é? E vão empurrar. Então, este era o segundo toque, que era o Shevarim. Depois teria o Teruá, que era um chamado para a guerra. Porque agora eles vão partir. E quando você lê isto no livro de Números, cada coisa no Velho Testamento é uma figura, é uma sombra. Quando você lê que o sacerdote mudava o toque, e esse teruá era um toque retinido, Deus mandou tocar a trombeta retinido, quer dizer, dava umas repetições. Então, aquilo era um toque, porque essas coisas você percebe. Por que Deus está mandando tocar uma trombeta? Porque tudo isso tem uma ordem celeste por trás de tudo isso. A proclamação da mensagem, o alarido, não é uma voz humana, é algo sobrenatural no mundo invisível, chamando os filhos de Deus. Toca na sua alma. O segundo toque não é simplesmente alguma coisa que alguém te convenceu, mas lá dentro da sua alma você sente tristeza por ter feito coisas erradas, você lamenta, você chora, você se arrepende, você se sensibiliza, você sente dor por aqueles que vão ficar.
Então é algo que vai além do que os olhos estão vendo. Quando você chega nesse toque terceiro, que é o teruá, então você vai perceber que existe dois poderes se enfrentando neste mundo invisível, sabe? O poder de Deus e o poder do diabo. Só que aqui no livro de Números, os poderes dos demônios que te oprime. Leia lá como está lá em Números 10, verso 9. Aqueles poderes que te oprime, que te entristece, que te machuca, que vem contra você te oprimindo. Chegou a hora que essa trombeta era tocada e ela dava um som tão perfeito que aquilo ia nos ouvidos de Deus. Olha, se é Deus que está mandando, então Deus disse lá, e eu me lembrarei de vós. Veja, aquele toque faz Deus se lembrar de sua promessa, faz Deus dizer, agora eu vou me posicionar. Então, o que acontece? Deus pega os anjos, por isso que você vai ver as batalhas de Israel, que o Davi, mesmo tendo um exército, as grandes batalhas, Davi nunca quis ir para a batalha sem primeiro consultar a Deus. Não é? Você vê que Deus chegou a dizer, olha, você pode ir, põe seu exército, mas quando você ouvir o som de entre as amoreiras, então aí você pode ir, que eu estou lá. Você vai ver que houve guerras que Deus falou assim, não, pode ficar, só quero que vocês cantem, louvem, e pode deixar que a batalha é minha. Verdade. Não é? Então, Deus disse assim, então quando essa trombeta dava um sinal, os sacerdotes tocavam, sabe? E aquilo ia lá no ouvido de Deus. Agora, se o sacerdote tocasse a trombeta e não tivesse o retinido, aquilo não chama a atenção de Deus. Então, aquilo que você está, pastor, não é? O pastor está pregando. Se aquilo não tem o endereço certo, as coisas não acontecem. Não acontece libertação, não acontece solução de problemas, não acontece cura, não acontece as pessoas vencendo os inimigos, o temperamento, a natureza humana, sabe? Tudo isso, porque tudo isso vem de um som que sai dessa trombeta. Então, a mensagem do profeta, ela traz tudo isso, ela não somente agrupou uma pessoa, mas ela nos trouxe a uma meditação, a um profundo arrependimento, a uma mudança de vida e a uma preparação para uma vitória extraordinária. Verdade. Não é? Para pisarmos aquilo que já nos machucou, que já nos fez errar, então isto era o terceiro toque. E por fim, Deus falou, tem um quarto toque aqui, que é o mesmo toque, você presta atenção, é o mesmo toque, olha o nome, ó, Tequiá Gedolá, que quer dizer, agora o Tequiá era o chamamento, é o primeiro toque. Mas o Tequiá Gedolá quer dizer, você tem aquele toque. Qual é o toque? Ó, venham aqui, eu tenho um recado de Deus. Só que este recado de Deus é para uma santificação e para uma grande batalha e uma grande vitória. Você sabe que isso não é força humana. Então, quando se tocava o Tequiá Gedolá, o povo sabia que Deus houvera vencido, que Deus os houvera chamado para uma vitória, e um temor reverencial descia sobre o povo, porque agora era o toque, lá no Velho Testamento, quando eles tocavam o Tequiá Gedolá, era porque o rei estava chegando no acampamento. Então você preste bem atenção que o rei está voltando, o rei está vindo como grande vitorioso. Deus está triunfando nesta batalha. E isto causava o quê? O povo nem respirava. O povo estava atento, sabe por quê? Porque Sua Majestade, o Rei, estava vindo. E isto é o que nós olhamos que a mensagem deveria estar fazendo em nossos corações, nos colocando atentos pelas grandes vitórias que Deus está nos dando e pelo momento da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está pensando, tem gente questionando Deus, tem gente achando que está fazendo favor para Deus estar na mensagem. Eles nunca ouviram este som. Eles estão prontos para morrer. Então, Deus vem, no final do capítulo 10, no verso 10 do livro
de Números, e diz: agora nas vossas festas solenes também se lembre dos vossos holocaustos, dos vossos sacrifícios, se lembre de tocar esta trombeta, sabe? Dizer assim: toca esta trombeta, olha, estou na mensagem, a mensagem é santa, não há lugar para pecados, para imundície, para sujeira, para coisa errada, e a vitória foi Deus que nos deu. Realmente permanecer na mensagem, sem tomar rumos de toques que foram diferentes aí, que o profeta nunca pregou sobre retorno, nunca pregou sobre Jesus já voltou na nuvem. Tudo isso são toques diferentes que trouxeram, vou dizer uma coisa pesada, mas é verdade que quando estes tocadores tocaram, não emitiram o som correto, chamaram demônios, espíritos de demônios, para levá-los ao engano. Isto não levará o povo a uma vitória. Então, a gente precisa ter cuidado com estas coisas. Então, foi isto que nós vimos ontem na mensagem, o som da trombeta. Preste atenção que sonido você está ouvindo e para onde isto vai te levar. Um judeu, ele tem, extrema cuidado quando ele pega o chofar para tocar, não é? Porque ele sabe que se ele emitir um som errado, ele pode estar chamando, ao invés de Deus, chamando maldição, chamando demônios. Mas vamos ouvir aqui um pedacinho do Tequiá, não é? Para quem não participou do culto de ontem à noite, eu recomendo que você ouça lá a mensagem, assista aí na sua casa, está aí na página nossa no YouTube, a mensagem O Som da Trombeta. Vamos ouvir o som do Tequiá 1, depois nós vamos um pouquinho para frente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conectar aqui. Opa, eu fiz foi abaixar aqui. Esse som aí era o som do Tequiá. Era o povo sendo chamado para um ajuntamento. Agora preste atenção, não é para formar mais uma denominação, não. Esse ajuntamento aí era uma mensagem de Deus, sabe? Para consertar o que estava errado. Então, primeiro eles são juntados para ouvir uma mensagem. Depois, eles são chamados para fazer um concerto. Então vem o momento do arrependimento e dos lamentos. Por isso a Bíblia diz, sabe? Tem muita gente que é batizada em nome de Jesus só porque alguém provou para ele que Mateus 28 se cumpriu em Atos 2:39. Mateus 28 se cumpriu em Atos 2:38. Mas nunca houve arrependimento, e a ordem é arrependei-vos. Não importa mais, olha, eu estava enganado, se arrependa. Não é favor, é arrependimento. Então você tem o segundo toque, que é o toque do Shevarim, que é um momento de lamento, de tristeza, porque, olha, tem tanta gente boa na denominação ficando, e tem tanta gente também que vai sair dentro da própria mensagem, que vai ficar no deserto, como foi um tipo que o irmão Brana disse, que Israel saindo do Egito para a terra de Canaã é um tipo das pessoas saindo das denominações também, mas muitos vão ficar na estrada, né? Porque, na verdade, duvidaram de Deus. Vamos ver aqui mais uma vez o toque agora do Shevarim. Mudou o toque. Olha, presta atenção que o toque agora é outro. Agora, veja lá, que o Shevarim, ele é tã, 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 esse é o Shevarim. O toque do Tequiá é tã, venham, 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 venham. Agora, quando chegou aqui, não é só batismo, né? Então tem agora um momento de tã, tã, acerte, tã, limpe,
Então, nós vamos partir. Então, esse é o momento. Agora vem o toque do teruá, que o teruá vai dizer assim: Deus se lembrou dos teus adversários, Deus vai responder suas orações, Deus vai te entrar, Deus vai te dar uma vitória extraordinária. Vamos ver aí o teruá sendo tocado aqui, ó. Ele é um som retinido. Vai haver um clamor constante. Viu? Antes de anunciar que o rei está vindo, antes de anunciar, olha, que o rei está vindo para o seu arraial, que é, na verdade, o Tequiá Gedolá, então você tem o teruá, que é esse retinido. Leia lá no Números, quando você ouvir o som retinido, Deus se lembrou das tuas orações, Deus se lembrou de derrotar os teus adversários. E aí você tem o mesmo toque. Então, é assim, quando você ouve a mensagem, você chega na mensagem e diz, mas olha, eu pensei que na mensagem não ia ter problemas, não ia ter gente relaxada, não ia ter adultério, não ia ter nada. Não, vai, esses vão ficar no deserto. Não ia ter murmuradores, não ia ter gente de todo jeito, não vai ter. Mas quando você chegar ao último toque, você vai ver que você vai chegar àquilo que é perfeito. Não, a mensagem não tem lugar para sujeiras. Foi isso que eu preguei, irmão Dier, lá em Brasília, no nosso último encontro de pastores lá, e eu contei o sonho da irmã, que teve um sonho, que havia uma montanha muito grande, sabe? Mas aquela montanha era de fezes, fezes humanas. Você lembra disso, né? Lembro. Fezes humanas. E lá em cima da montanha, ela olhou e viu, em cima da montanha, sabe, a mensagem, mas em cima de um monte de fezes. Só que aquela mensagem não se contaminou com as fezes. E aí ela estava apavorada para saber como é que ela ia resgatar de cima daquela montanha de fezes a mensagem. Então, foi o que eu disse para muitos pastores e para os crentes que estavam ali, que era a hora de desconstruir, porque quem fez as fezes foram os homens. Foram os homens que fizeram, eram as fezes humanas. Então, são homens que vieram, vão fazendo sujeira, mas a mensagem continua limpa. Então, quando se chega na última fase, você vai ver que a mensagem passou por esses estágios, Deus vai reunir seu povo, Deus vai fazer um grande momento de lamento, de choro, de reconciliação, mas Deus vai dar uma vitória tremenda sobre todos os poderes do inferno para o seu povo, porque ele virá, o santo, o rei virá ao acampamento, e você vai ver que a mensagem é pura, é limpa. Então, a última fase é tão pura, só que ela é mais santa, você vai ver que ela é muito mais do que aquilo que começou. Então, quando se toca, o sacerdote toca o Tequiá Gedolá, que é o mesmo Tequiá lá do começo, quando ele toca mais longo. Com um tom a mais. Um tom a mais. Então, esta mensagem, no final, ela é mais forte, ela é melhor, ela é mais limpa, ela é mais pura, ela é mais verdadeira, porque o resto, os inimigos já foram vencidos. Então, vamos ver aqui, para a gente encerrar aqui. Depois você vai ver isso no vídeo, porque eu vou trabalhar esse assunto aqui. Mas veja só o último toque aqui agora. Depois do retinido, viu? Depois do aí vem novamente o mesmo toque, só que agora mais forte. Você vai prestar atenção. Se tiver algum sacerdote tocando a trombeta e chamando o povo para uma coisa fraca, é assim mesmo, as coisas vão acontecer, Deus conhece, Deus sabe, e começa com um monte de história, e você vê que ao invés da mensagem, nesta hora, estar preparando o povo, está fazendo o povo ser frio, ser mundano, ser relaxado. Então tem alguma coisa errada aí. O toque foi errado e o diabo veio em lugar de Deus. Ao invés do povo estar preparado, o povo está fracassado. Foi por isso que Deus parou o mundo para dar um aviso ao seu povo. Vamos ver aí.
este final para a gente vir aos comentários. Olha aí o final. É mais longo. É a mesma mensagem do início, mais longa, mais forte. Isto é um aviso, e eu já dei o aviso, está dado, e daí para frente agora não é mais comigo. Pare no canto aí, vê se você pode ouvir sozinho a voz de Deus na sua alma, vê se estas mensagens que nós estivemos durante esta paralisação não está chamando você para fazer uma revisão de vida. Bom dia. É verdade. Eu creio que nós estamos no tempo onde nós devemos nos perguntar. O profeta sempre perguntou: será que a palavra está entusiasmando você? Será que esta mensagem, neste tempo que estamos vivendo, está retindo no teu coração, vibrando, te mostrando que realmente o nosso Messias está à porta, que ele está perto de chegar, e teu coração está ansioso de preparar a tua vida, de ver que o tempo já se foi, de brincar com a palavra, de viver de qualquer maneira. Agora o chamado é diferente. Vocês já foram nos cultos, vocês já conheceram os princípios desta mensagem, batismo, todos os mistérios desta mensagem. Vocês já foram chamados para se arrepender, para viver uma vida correta. Vocês já foram ensinados que Deus batalha por nós, que Deus vence nossos inimigos, mas agora o som é de ter uma expectativa, de te acordar que o momento é esse. O momento é esse. Não perca este momento, esteja pronto. Se você sirva a Deus muito mais do que você já fez, se dedica muito mais, porque o tempo está bem perto de nós. Muito bem, vamos aqui só lembrando que as nossas igrejas hoje, João Pessoa, Recife e Campina, estão abertas durante o dia, das 9 da manhã, hoje, né? Das 9 da manhã até as 5 da tarde, irmãos que desejarem vir ter o seu momento de oração. Muitos têm ligado e dizem: eu estou com vontade de ir lá, dobrar os meus joelhos na frente do altar, orar um pouco, assentar, ler sua Bíblia e voltar para sua casa sem aglomeração, que você pode vir. Muitos têm desejado: olha, eu quero depositar os meus dízimos ao Senhor, você pode vir fazê-lo também. E tanto aqui como em Recife e em Campina Grande, das 9 da manhã até as 5 da tarde hoje. Amanhã, como nós vamos ter a live começando às 5 da manhã e vamos até o meio-dia, estas 3 igrejas, Recife, João Pessoa e Campina Grande, só estarão abertas a partir das 13 horas, a partir da 1 da tarde. A gente termina meio-dia, 1 hora, estas igrejas, da 1 até as 5, até as 6, da 1 até as 6, estarão abertas. Amanhã, só da 1, ou seja, das 13 horas até às 18 horas. Estão lá abertas, vocês que querem deixar seus dízimos e querem levar suas ofertas e querem ter um momento de oração lá no templo, ou aqui no templo, em João Pessoa, vocês poderão fazer. Então, vou repetir: hoje, das 9 até às 5 da tarde. Amanhã, das 13 até às 18 horas. Tá bom? Eu acho que ninguém vai estar confundido. Amanhã, só depois da 1, porque nós vamos das 5 da manhã até o meio-dia e eu quero todo mundo em casa numa atitude de culto, né? Ainda que você tenha que dar comida para as crianças ou alguma coisa, mas vamos fazer isto, prepare as coisas e deixe aí atento ao que nós estamos fazendo, tá bom? Deus te abençoe. Irmão Rubens da Silva, audiência na Itália, muito grato por estar aqui hoje nesta live escutando as palavras do Senhor Jesus. Deus te abençoe, irmão Rubens.
aí na Itália. Josenildo Cavalcante, bom dia, pastor César, eu acompanho todas as lives e cultos e gostaria que o senhor me explicasse sobre as 7 trombetas. Ó, as trombetas que estão lá no livro do Apocalipse, elas são um anúncio de acontecimentos. Na verdade, acontecimentos que estão tomando lugar hoje, quando a noiva ainda está na terra, e acontecimentos que terão lugar lá no período da grande tribulação. Se você pegar o livro das 7 eras, o irmão Branham diz, das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas e das trombetas as pragas. Então, você vai ver que das eras vêm os selos, mas os selos e as eras e as trombetas, elas trabalham entrelaçadas. Há coisas que estão lá no período da tribulação e há coisas que estão aqui no período das 7 eras da igreja. É assim que são as 7 trombetas. Lúcio Silva, pastor César, uma pergunta. O que o senhor acha destes vídeos que estão fazendo de pessoas ouvindo barulhos no céu? Isto é verdade ou não? Irmão, eu nunca nem ouvi e nunca nem vi esses vídeos, porque eu não paro para ver essas coisas, sabe? Eu acredito muito. Se Deus quer nos mostrar uma coisa, Ele tem uma fonte verdadeira para nos mostrar, não vai ser através de denominacional que não soube nem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nunca nem se batizou na verdade, Deus vai usar um sistema desse. Precisa de parar de dar crédito nessas coisas, não é? Cleonice, pastor, me explique Gálatas 5. Gálatas 5. As obras da carne. Você está falando o quê? Sobre as obras da carne, sobre... não tem um versículo, só quer que eu fale sobre a justiça da lei, as obras da carne. É um capítulo todo, irmão. Eu não tenho como ler este capítulo para te explicar isso aqui agora. Só tem uma coisa que eu quero te dizer, que aqueles que não estão na carne não vão seguir as obras da carne. E é a hora de nós voltarmos para as coisas que são do Espírito. Fernanda, saudações em Cristo Jesus. Um abraço aqui da Alemanha. Deus abençoe você, irmã Fernanda. Alciberg da Silva, o que significa Páscoa? Olha, Páscoa é a morte do Cordeiro. Páscoa foi uma festa que Deus instituiu lá no Antigo Testamento, está no livro de Êxodo, capítulo 12. E a Páscoa era assim, você tinha que tirar da sua casa todo o fermento. Fermento é símbolo de pecado. Limpe a sua casa e tire o fermento. Aí tem um cordeiro que era separado para ser sacrificado, que era o tipo de Cristo. Esse cordeiro tinha que ser perfeito. Cristo não tem defeitos. A Páscoa era, sacrificava aquele cordeiro e deveria ser comida com pães asmos, sem fermento e com ervas amargas, para lembrar o tempo do cativeiro do Egito. Era um pacto que representava que Cristo, nossa Páscoa, como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, foi sacrificado por nós, nós deixamos a amargura do mundo para trás e agora começamos uma jornada rumo à terra da promessa. Isto é que é Páscoa, não tem nada a ver com ovo de chocolate. De Jair, Carlos de Jair. Pastor, eu queria saber se quando Agar saiu da presença de Sara e fugiu para o deserto, Sara a humilhou verbalmente ou a espancou? A Bíblia disse que na saída lá, me parece que foi só humilhação, mas teve um tempo que a Sara pegou a Agar também, deu uns trancos nela lá, porque ela estava provocando Sara lá, não é? Mas vamos seguir lá. Manuel Francisco, é só ler o livro de Gênesis aí que você vai encontrar isso. Eu não posso parar aqui para uma coisa dessa. Manuel Francisco, pastor César, como posso explicar? Jesus, o próprio Deus, Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu. Irmão, eu queria só perguntar, sentou-se à direita. Se Deus enche os céus e a terra, irmão Manuel Francisco, olha, os céus e a terra estão preenchidas por Deus. Aonde é que está a direita? Se você tem um espaço aqui, ó, isso aqui, ó, só se tiver um outro universo, não é que Deus não está lá, ele está vazio, então botou Jesus à direita. Não, direita, na Bíblia sempre representou poder. Quando diz que ele está à destra ou à direita, ele está sobre o poder de Deus. Ele é que controla todas as coisas. Como disse o próprio Jesus, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele tem o controle absoluto de tudo.
Isto aqui é destra, isto aqui é direita, isto aqui é poder. Dário Campos, o senhor poderia explicar Isaías 19, 18 a 25 com relação ao Egito e à Síria? Qual é a representação dessas nações específicas desse verso? Você pegou aí, Túlio? Verso 18 e 25, é? Isaías o quê? Isaías capítulo 19. Vamos ver aqui, Isaías capítulo 19. 18 e 25. 18 e 25, né? Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito. Vou fazer o seguinte, e volta lá no início desse texto, irmão Túlio. Lá no primeiro, antes do primeiro verso tem um tema, não. Meu irmão, é o seguinte, você que está perguntando isso aqui, eu não vou explicar um versículo aqui isolado, fora do contexto. Eu precisaria de tempo para ler todo o texto, para poder saber o que são essas cidades, quais são essas cidades mencionadas e o que representam essas nações. Me pegou aqui, francamente, eu vou ficar lhe devendo essa pergunta. Não vou te dar uma resposta apenas para te enganar, para dizer que eu sei as coisas. Então, eu gostaria de estudar esse assunto e depois, numa oportunidade, eu posso até te responder. Pastor, me mostre na Bíblia que uma mulher não pode pregar. Leia aí, irmã. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34. Se você quiser também, leia primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Pedro diz que a mulher não devia pregar nem para o marido dela. Ela tem uma vida para ganhá-lo sem palavras. Gisele Martins, por favor, gostaria de saber como agir se ainda não sou batizada, sinto em meu coração esta vontade, porém meu esposo ainda não sente o mesmo. Não sente o mesmo? Tenho receio de viver em conflitos em casa. Irmã, a primeira coisa, veja só, em momento algum eu ensino uma mulher ou qualquer pessoa, ou um marido, ou um filho, discutir. Nós não discutimos fé. Fé a gente pratica. Você deve respeitar seu marido, mas você deve tomar sua decisão e dizer, meu bem, meu amor, não sei como é que a senhora o trata, mas diga para ele, olha, eu quero servir a Deus e servindo a Deus eu vou ser uma esposa melhor para você. Vou te respeitar mais, vou ser mais temente e vou fazer tudo o que eu posso para te servir melhor, porque é assim que Deus quer que as mulheres sejam para os seus maridos. E os maridos também para as suas mulheres. Um homem que é bom marido, quando ele se converte, ele vai ser melhor ainda. Não, isso não pode ser diferente. Então, você apenas viva, não tente convencê-lo e secretamente dobre os seus joelhos no quarto, ore por ele, que Deus vai te dar o seu marido também. Agora, se a senhora vai esperar por ele, ele não vai, nem a senhora vai também. E aí Deus fica fora da sua casa. Conceição Barreto. Pastor, o culto de ontem me fez sentir um renovo espiritual e me encheu de alegria. Agradeço a Deus por lhe usar para pregar esta mensagem que prepara o seu povo para a vinda do Senhor. Deus te abençoe, irmã Conceição Barreto. Antônio Lacerda. Maravilhoso este assunto dos toques das trombetas em Israel. Toca em nossas almas. Deve tocar mesmo, viu? Estes 4 sonidos devem estar na nossa alma, irmão. Antônio Lacerda. Toninho, meu abraço, viu? Otaciana Barbosa, por favor, o senhor pode explicar Mateus 10, 34, 36? Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem são os seus familiares. Irmã, isso aí está mais do que explicado. Você não pode convencer pai, filho, ninguém. Você simplesmente vive. E a sua vida, não é? O seu viver em Cristo, o próprio Jesus falou isso para os seus irmãos carnais. Ele disse assim, o mundo não aborrece a vós, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que suas obras são más. Então, a sua maneira de viver traz perturbação para pessoas que não têm o seu chamado. Mas a senhora
tem uma oportunidade de, através da sua vida silenciosa, levando o restinho das aflições de Cristo, com o seu testemunho, virar o quadro através das suas orações. Márcia Maria, pastor César, uma mulher pode ser eunuca? Irmã, eu não conheço nenhuma, não. Viu? Quer dizer, eunuca é não casar, né? Pode ser solteira para o resto da sua vida e nunca casar, viu? Isto pode acontecer, você dizer, não vou casar e vou servir a Deus. Deus te abençoe pelo seu propósito. Aqui está a irmã Nair, que está bem atenta. A irmã Nair, sabe quem é a irmã Nair? É minha mamãe querida, que está lá me assistindo também, ó. Um beijo para minha mãe, Deus te abençoe, minha mãe, viu? Jobson Damião. E o Wilkerson Machado é meu filho, não é? Que está também assistindo. Pastor César, como se deve comportar um casal antes e depois do jejum? Olha, um casal que vai jejuar é porque a Bíblia, fiel ao texto original, disse que o homem e a mulher que são cristãos, eles devem combinar entre si. Disse, olha, eu vou me afastar de você para a vida íntima esse dia, o tal dia, porque eu vou dedicar um jejum ao Senhor. Então, isso é uma coisa combinada. Agora, quando você tem um marido que não é crente e ele não vai entender isso, você procure, nos dias que vocês sabem, aí os dias que vocês se conhecem, pegar um daqueles dias e fazer seu jejum sem ter esses momentos íntimos com seu marido. É assim, não é? Maria Fátima, peço oração em meu favor, pois não estou bem, motivo enfermidade. Irmã Maria Fátima, creia que Jesus Cristo é a tua saúde, viu? E aquilo que a senhora sabe que não faz bem, afaste-se disto, ou seja, alimentação e coisas e hábitos, para que Deus possa te ajudar, porque senão você vai entrar na contramão. Shirley Fernandes, pastor e irmão de... Olha, teve um que acertou hoje, viu? Você está de parabéns. Estamos sentindo falta do irmão Francisco. O que a gente vai fazer com ele, hein? Dá um recado para o irmão Francisco aqui. Dá um recado aí para o irmão Francisco aqui. Irmão Francisco, apareça aqui. Tem gente... Tem gente te procurando, né? E você sumido dentro de casa, mas olha, irmã Shirley, você não conhece o tanto que esse camaradinha é folgado, esse tal de Francisco, viu? Ele não quer trabalhar, não. Sônia Moreira, pastor, é certo uma pessoa dizer que só vai se libertar de tal coisa quando Deus libertar? É porque ele não tem vontade de se libertar. Ele quer que Deus desce lá e faz o que ele tem que fazer. Tem coisas que nós temos que fazer. Por exemplo, eu quero me libertar de vestir roupas imorais. Aí Deus vai lá pegar no seu guarda-roupa e tirar as roupas imorais lá para você não vestir? Não, você vai ter que pegar lá e dizer, não vou vestir isso mais, jogou fora. Eu não quero mais cobiçar mulheres. Quando você vê uma, você se vira a cara de lado. Então tem coisas que você depende de Deus e tem coisas que você sabe que Deus está esperando que você tome o primeiro passo. E aí ele entra em cena. Manuel Gonçalves, pastor César, o senhor poderia, por favor, me explicar o capítulo, primeiro capítulo de João, verso 40? 1 João, capítulo 4, verso 20, e sabemos que o filho de... Aí é 5. Hã? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus? Irmão, isso já está explicado, irmão Manuel Gonçalves, que aquele que diz que ama a Deus, eu leio a Bíblia, eu amo o Senhor, e você odeia seu irmão, nós não podemos ter mágoa e ressentimento em nossos corações contra ninguém. Nós precisamos aprender a perdoar mesmo aqueles que fazem as piores coisas conosco. Eu sei que tem pessoas que você perdoa e não pode conviver com elas, porque senão você vai sempre estar em problemas com ela. Aí você tem que perdoar e deixar ela lá no canto dela e você viver a sua vida aqui.
Mas isso não quer dizer que a senhora tem ódio ou que quando o mal lhe atingir, você vai se alegrar com aquilo. Muito pelo contrário, você vai se entristecer, dizer, não é isso que eu sempre desejei para aquela pessoa, não é? Paulo Xavier, pastor, a oração tem prazo de validade ou vale pela vida toda? Irmão, eu nunca vi falar que oração tenha prazo de validade. Você ora e descansa. Deus nunca falhou com a sua palavra. Você pode até pensar que Deus não te ouviu e não te respondeu, mas lá na frente você vai ver que Deus cumpriu a sua oração. Marta Furtado, gostaria que o senhor explicasse Lucas 16, verso 19. Cadê lá? Verso 9, né? Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eu vou dizer uma coisa para a senhora, minha irmã. Se eu soubesse, essa é uma escritura que sempre carrego no meu coração, e eu simplesmente não tenho palavras para te explicar isso. Isso é uma coisa que eu já tentei entender. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. O mais próximo que eu posso dizer é que há muitas pessoas aqui na Terra que, através de algum benefício que elas te fazem, aqui, num momento eterno, você as encontrará e elas serão recompensadas. Mas mais do que isso eu não posso lhe dizer. Tem alguma coisa para falar, irmão? É isso que eu penso também. Que pessoas que do mundo, mas fizeram alguns bens para as pessoas e esse bem será recompensado lá do outro lado. É tudo que a gente sabe, né? Gênesis 2:2. Teria Deus trabalhado no sétimo dia? Não. Qual é o 2:2 de Gênesis aí, irmão? Né? Gênesis 2:2. Verso 2. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Não, irmão. Está claro aí que Deus já tinha descansado de suas obras. A obra que ele terminou no sexto dia, no sétimo ele descansou. Serve bem Nova Serrana. Um casal quer consertar a vida, só que eles são ajustados e os dois tenham sido casados antes juntados, né, com outras pessoas, e eles podem se batizar. Irmão, eu não conheço a sua... Nova Serrana é Minas, não é? Nova Serrana é Minas, né? Eu não conheço a sua história de vida. A maneira mais fácil para você ter uma resposta sobre este assunto, eu posso pegar um pastor aí de Nova Serrana e mandar falar com você, ou então você pegue e me faça um relato da sua vida, do seu primeiro casamento, do seu e da sua mulher aí, e me envie pelo e-mail que eu posso ler, analisar e depois te dar uma resposta. Então, mas primeiro, por favor, eu não posso pegar um caso desse jeito aí que eu não compreendo, não conheço nada da sua vida para te fazer um julgamento sem entender nada. Agora, primeiro, se você não conhecia o Evangelho, antes não conhecia o Evangelho e se separou e fez coisas erradas e conheceu essa mulher, sem conhecer o Evangelho, se juntou, estão vivendo, eu diria para você que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, se você é conhecedor, estava no Evangelho e largou sem justa causa quer dizer, essa mulher não te traiu e você se juntou com outra só porque você achou uma mais bonita, eu não posso dizer que você vai estar certo. Mas como você está falando em se batizar, eu pelo menos entendo assim, que você nunca conheceu e nunca teve uma experiência com Deus e que você e a sua mulher deveriam se batizar, de primeira mão. Não é? Mas gostaria de ouvir um pouquinho da sua história, se você quiser confiá-la a mim, tá bom? Não vou propagá-la, te garanto. Deus te abençoe. Olha só quem está aí, Jonas Costa com a família em Brasília. Estamos ansiosos pela live de amanhã. Irmão Jonas e eu muito mais. Só estou com pena de você não estar aqui, não é?
para você cantar também, porque os cantores vão cantar amanhã aqui no nosso estúdio aqui, e você vai ficar aí de Brasília só assistindo, você e a irmã Azenate, que cantam os dois parecendo dois canarinhos. Deus abençoe vocês, viu? Denise Alves, Pastor César, o senhor poderia me explicar quem são as duas testemunhas de Apocalipse, Elias e Moisés? Porque já descartei a hipótese de ser Elias e Moisés. Acho que é Enoque e o discípulo que Jesus amava. Irmã, a senhora está errada. Vou explicar para a senhora por quê. As duas testemunhas, Elias. Elas têm poder para fechar os céus para que não chova. Quem foi que fez isto? Foi Enoque? Não foi. Foi João? Também não foi. E ferir a terra com toda a sorte de pragas quanto quer. Foi Enoque ou foi... Quem era o outro? João? Também não foi. Foi Moisés. Então, está claro que é Elias e Moisés. Assim é. E outra coisa, né? O próprio profeta de Deus revelou isso, dizendo que é dessa maneira. Gleifson Souza, pastor, eu quero ter uma experiência com Deus. Como devo seguir verdadeiramente? Olha, só há uma maneira e um caminho para você seguir para uma vida de experiência com Deus. Leia a sua Bíblia e ore. Presta atenção, eu disse ore. Não é faça de conta que orou, não. Pare tudo os seus afazeres, sente-se com Deus, se ajoelhe lá na beirada da sua cama e diga para Deus o que você está me dizendo. Diga, Senhor, eu preciso de uma experiência contigo. Eu quero viver uma vida experimentada com o Senhor. Tenho certeza que Ele virá e fará, porque Ele está muito mais interessado que você o conheça do que você possa imaginar. Deus te abençoe pelo seu desejo, irmão. Tem mais alguma coisa aí, irmão Túlio? Nós estamos chegando às 10 horas da manhã. O Túlio é pontual, viu? Ele começa na hora e termina na hora, e se tiver 1 milhão de pessoas querendo, ele diz, vai ficar para depois. Eu queria pedir a vocês que estão nesta live, a Túlio é assim, vocês não conhecem Túlio não, viu? Só eu que conheço. E não vou dizer que a mulher dele conhece porque ele é solteiro, né? Não tem mulher. Mas uma hora dessa ele vai arranjar uma e vai casar. E eu estou torcendo para isso, viu? Mas eu quero que ele arranje uma bem brava, sabe? E vai dar para quebrar o camarada. É brincadeira. Muito bem. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu gostaria de hoje à noite, nós não vamos ter um culto, porque amanhã nós vamos ter a live, mas nós vamos ter a live hoje à noite. Então, na live hoje à noite, eu gostaria de... Preste bem atenção, você que está em casa. Você que tem sido abençoado através dessas lives e destes cultos e tem testemunho de cura e quer relatar, testemunhos de cura e quer relatar coisas que Deus realizou por você, eu gostaria que desde o princípio da live você fosse colocando aí o seu testemunho para que a gente pudesse compartilhar com outros irmãos. Resposta de Deus para suas orações, solução de problemas, milagres que Deus realizou, o que você tem sentido com estes momentos. Isto é o que nós vamos fazer na live hoje à noite, porque eles estão montando o estúdio aqui para amanhã nós termos o culto. Então, nós não vamos ter uma pregação hoje à noite, porque estamos trazendo os aparelhagens aqui para o estúdio. E para amanhã termos a live aqui, que é uma live grande, com participação de pastores do Canadá, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, da Venezuela, do Uruguai, gente de muitos lugares. Então, eu gostaria de pedir a você que hoje, na nossa live da noite, fosse uma live de testemunho. Se você deseja testificar alguma coisa, quer compartilhar as bênçãos que Deus tem dado a você durante os dias deste confinamento em que nós paramos tudo, você terá a oportunidade para fazê-lo aí. Se você não se inscreveu ainda no canal da Fé Perfeita, por favor, se inscreva e acione aí o sininho para você receber as notificações. Se você tem sido abençoado, dê um like aí, que você está gostando de participar dos nossos cultos e das nossas lives, e principalmente desta, não é? E se eu gostaria de pedir um favor, que você pegasse
entrasse na nossa página aí do YouTube, tem lá um trabalho, uma arte feita lá com o anúncio da nossa live da manhã da Páscoa. Então, que você entrasse lá, do lado direito tem um sininho, você acionasse lá lembrete, para que o YouTube possa te lembrar amanhã e para também você pegar este link e mandar para todos os seus amigos, todos os contatos que você tem aí no seu celular, você pega e mande para eles lá o contato lá do seu celular, e eu tenho certeza que muitos vão participar do nosso culto junto com você amanhã, que vai ser bênção para eles. Você não quer ajudar alguém, ser beneficiado pela ressurreição de Cristo, conhecer o que é verdadeiramente uma Páscoa? Então faça isso e manda para os seus parentes, seus amigos, e nós vamos ter um momento muito abençoados amanhã. E eu agora vou me despedir, o irmão Die vai orar, e nós vamos encerrar esta meditação aqui. Deus te abençoe. Espero você hoje à noite, às 7h30, com o seu testemunho. Fiquem na paz do Senhor. Um grande shalom a todos. Shalom. Oremos. Pai eterno, nós somos muito gratos por esta manhã tão maravilhosa que acabamos de passar, refletindo acerca da Tua palavra. Que estas palavras que foram ditas possam realmente entrar nos corações dos Teus filhos, para que haja um reavivamento nas almas das pessoas, que possamos nos preparar. Abençoe, Pai, a live de hoje à noite e abençoe as preparativas que nós temos para a live que teremos amanhã. Que seja um momento muito abençoado. Assim te agradecemos. Todos os problemas, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa visitar e curar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós nos abandonamos nas Tuas mãos, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Shalom a todos. Shalom.